Piada do Zap. A segunda parte do vídeo, né? Nós paramos aqui. Eu esqueci no último vídeo duas coisas. Em primeiro lugar, aqui estava escrito questão que, né? Mas não é questão que, é questão O. Passou o vídeo inteiro escrito questão que, mas é a questão O, tá? Eu vi agora. Segunda coisa, nós fizemos o diagrama de corpo livre final, tá aqui do jeitinho que a gente deixou, né? Mas eu me esqueci, tá? De que quando for o diagrama de corpo livre final, lembra que essa força aqui, ela é virtual, ela não existe na prática, né? O que existe na prática? Isso daqui. Então, quando você for fazer o diagrama de corpo livre final, é melhor que você faça ele assim, ó, tá? Eu esqueci de colocar, inclusive, aqui 5 kN por metro. Faça ele assim, tá? Com a carga distribuída. Volta ele para o seu formato original. Não deixa ele assim, não. Esqueci de falar também. Usa o F2. É muito interessante. Será que eu acertei? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. A reação de apoio. Aqui seria o nosso ponto A, né? Seria o nosso ponto A. Então, se aqui é o ponto A, esse cara é o AX, valendo 20 kN para cá. E o AY, 14,6 para baixo. Aqui seria o B, né? O BY, então, 49,6. Olha só. B, 49,6 para cima, 20 para cá. A única diferença é que no F2 ele está desse lado, mas isso não importa, né? E o AY para baixo, valendo aqui 14,6. Então a gente acertou em cheio aqui nas reações de apoio. Então são só essas coisas sobre o último vídeo que eu queria falar. Quando você for fazer o diagrama de corpo livre final, volta as cargas distribuídas que você tinha tirado, tá? Deixa elas do jeito que estava, porque essa substituição que a gente fez aqui foi só para fins de cálculo. Nós vamos voltar a fazê-las. Vamos precisar desse cara aqui de novo em algum momento. Não dele, mas enfim, vocês vão ver ainda nesse vídeo. Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai definir as seções, a gente vai definir o observador e achar as funções de momento fletor, esforço cortante, esforço normal para cada um dos cortes. E a gente vai descobrir se entra pela direita ou pela esquerda, qual é a diferença, tá bom? Então é isso, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Em primeiro lugar, eu vou aproveitar esse cara aqui. Escolhendo as seções. As seções ou os cortes, né? Escolhendo os cortes. Como nós escolhemos esses cortes? É muito simples. Para cada barra, ou seja, entre dois pontos notáveis tem uma barra. Para cada barra eu vou fazer um corte. Então tem uma barra aqui, um corte aqui. Tem outra barra aqui, outro corte aqui. Essa daqui é outra barra, outro corte aqui. Tem essas duas barras aqui, então um corte para essa e um corte para essa. Muito simples. Qual é o nome que eu vou dar? Em qual lugar da barra eu vou cortar? Aí já é com você, tá? Eu vou fazendo mais ou menos no meio aqui para não ficar muito tumultuado, porque se chegar aqui pertinho vai ficar ruim para escrever. E eu vou, por fins de eu quero, né? Eu vou nomear nesse sentido e deixar esse cara aqui por último, tá? Como assim? Não entendi. S1,
S2, S3, S4 e S5, tá bom? Já defini as seções principais, mas e o observador? Eu já defini as seções, mas eu tenho que ter um parâmetro, eu tenho que ter uma referência. Vai ser aquele caso das poligonais da topografia, né? Que a gente escolhe um ponto em que eu consiga olhar para o máximo de pontos possíveis. E aqui vocês vão perceber que, independente do lugar que eu escolha, eu não consigo olhar para todos os pontos. Se eu escolher aqui, eu olho para cá e para cá. Se eu escolher aqui, eu olho para cá, para cá, para cá e para cá. Mas ainda falta esse cara. Então, assim, em algumas estruturas, eu vou precisar de mais de um observador. Esse é o caso, é um desses casos. Então, eu vou definir este observador aqui primeiro, porque ele vai enxergar muitos pontos, tá? Aliás, muitos cortes. Opa! Ao invés de fazer toda essa poluição aqui indo para cada um dos negócios, né? Vai ficar o desenho muito sobrecarregado. Eu vou fazer só isso aqui, tá? Ele tá olhando para frente, tá olhando para o lado, tá olhando para o outro. Já subentende que dá para ver tudo isso daqui, tá bom? Vamos então olhar para o corte S1. Eu vou começar com ele. Deixa eu só ver se eu não esqueci. Eu vou começar com ele. Ah tá, já ia me esquecendo. Aqui eu vou precisar de um outro observador para olhar para frente. Não vou precisar olhar de novo para S3 e S4, porque este observador aqui já vai fazer isso, tá bom? Esse observador é só para o S5. Voltando para o caso aqui do S1. Para S1. Eu vou entrar aqui do observador. Aqui é a esquerda, né? Vamos concordar aqui que aqui é a esquerda do observador. E aqui é a direita. Direita. Qual que é mais vantajoso? Entrar pela esquerda ou entrar pela direita? O que é que muda? Se eu entro pela esquerda... Vamos lá. Se eu entro pela esquerda, o que eu vou ter é isso daqui, ó. Aqui, no caso, a força de 20 kN. E aqui seria o A, onde tem essas outras 3 forças aqui. Se eu entrei pela esquerda, essa parte da estrutura some. Só a estrutura, tá? Não vai sumir com as forças. Só a estrutura some. Se eu entro pela esquerda, essa parte da estrutura some. E vai ficar só as forças, que é o que me interessa. Ah, por que você fez esse 20 aqui? É só para ter o referencial, que, né, é o final aqui da sessão, tá? É só por causa disso. Mas, se eu entro pela esquerda, esse 20 não me interessa, tá bom? O que me interessa são as forças que estão do lado que eu entrei. Se eu entro pela direita, vamos mudar agora. Vou entrar pela direita. Ai, meu Deus do céu. Eu entro pela direita aqui, né? Se eu entro pela direita, quem some é essa parte aqui. E aí vai ficar desse jeito. Opa. Fica desse jeito aqui, ó. S1. Vintão, né? S1 vintão. Poxa, mas vai ficar só isso? Só isso, né? Vai ficar só isso.
Então, se eu entro por essa parte aqui, neste caso, desculpa a interrupção, mas como eu estava dizendo, se eu entro pela direita, o que eu vou ter é alguma coisa assim, ó. Aqui o ponto C, aqui o 20 kN S1. Aí você me pergunta, nossa, mas esse tanto aqui de forças aqui não serão consideradas? Essas não. E só vai ser considerado esse ponto. Na verdade, o que vai ser considerado são todas essas outras forças aqui, ó. Se eu entro pela direita, o restante da estrutura que sobra é só esse. Todas as outras forças eu tenho que lidar com elas. Tá? Como? Eu vou pegar esse cara, vou transportá-lo para cá, pegar esse cara, transportar para cá. O resultado que tiver aqui, vou ter que transportar para cá. E o resultado que tiver aqui, vou ter que transportar para cá. Como assim? Não estou entendendo. Calma. Confia em mim. Confia em mim. Quando eu digo que é mais jogo, é mais vantajoso entrar pela esquerda, tá? Confia em mim. Então nós vamos entrar S1 pela esquerda. Vamos entrar pela esquerda, tá bom? S1. Vamos copiar. Copia. Cola. Temos essas forças aqui, tá? Temos essas forças aqui. O que eu faço com elas? Eu vou ter que transportar cada uma dessas forças para minha seção S1. Ou seja, vamos pegar esse cara aqui, ó. Literalmente, vamos pegar ele, colocar aqui. Beleza. Pergunta: ele gera momento? Prolonga a linha de ação dele. Prolonga a linha de ação dele. Ele passou pelo ponto que eu estou analisando, que é o corte. Não gera momento. Ele é uma força normal. Ele gera corte. Ele vai cortar isso. Imagina, eu tenho uma estrutura. Tem uma estrutura, né? E aí chega uma força muito grande e bate nela. A tendência disso é que isso daqui, aliás, né? A tendência é que isso daqui, um desses dois se separem, né? Ou esse vem pra cá, ou vem pra cá, ou esse cara aqui vai pra lá, né? Ele vai cortar a estrutura. Mas para que isso aconteça, esse vetor ele tem que ser ortogonal, tá? Ele tem que ser ortogonal. Para que haja corte, ele tem que ser ortogonal. Aquele ponto que eu estou analisando. Isso daqui não é ortogonal. Esse vetor aqui, ele não tem um ângulo de 90 graus entre ele e a seção. Então ele é um esforço normal. Um esforço normal de quê? Esse cara é um esforço normal de tração. Você concorda comigo? Tração. Você concorda comigo que é como se esse vetor aqui estivesse puxando essa parte da estrutura? É como se estivesse alongando ela. Isso é tração, tá? Por uma questão de legenda,
Por uma questão de facilidade, eu vou determinar uma convenção aqui, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Por uma questão de facilidade, eu vou convencionar essa legenda aqui. Daqui para frente, o que for esforço normal, eu vou representar dessa cor, momento dessa cor e corte dessa cor, já considerando a sua unidade, tá bom? Então isso daqui, ó, é um esforço normal, tá? Um esforço normal. Por que eu apaguei a unidade de medida? Porque já está na minha legenda que o que está dessa cor é esforço normal e tem essa unidade de medida. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos continuar transportando as forças. Deixa eu só trazer esse A mais para cá. Trazer esse A mais para cá. E essa aqui, vamos trazer mais para cá, tá? Mesma coisa, eu só trouxe daqui, eu trouxe para cá, tá? Mas o ponto de aplicação ainda é o mesmo. Agora, quem que eu vou levar? Dessa vez eu vou levar esse camarada aqui. Deixa eu trocar ele de lugar aqui. Pronto. Vou levar ele aqui. Lembra o que eu falei daquela questão do corte? Que tem que estar no ângulo de 90 graus, ele tem que ser ortogonal. Pergunta, olha a linha de ação desse cara aqui, né? Olha o eixo aqui da peça. Eles formam um ângulo de 90 graus entre si? Sim, eles são ortogonais. Se eu trouxesse esse vetor para cá e colocasse ele aqui, você concorda comigo que ele ia dar uma cortada nessa parte aqui? Ia, não ia? Pois é. Esse vetor aqui, ele vai gerar um esforço cortante. Esse vetor, ele estava aqui. Quando eu trago ele para cá, ele gera um esforço cortante na minha seção. Então eu vou aqui, né? Vou aqui transformá-lo num vetor de esforço cortante. Pronto. 20 aqui, né? 20 kN, tá bom? Quando eu levo qualquer vetor para a minha seção, eu tenho que levar junto o quê? Eu tenho que levar junto o momento que ele gera. Lembra que ele estava aqui? Ele não era um vetor desse tipo, aqui, ó. Ele não era um vetor desse tipo? 20 kN. Ele estava aqui, ó. Pergunta, olha a linha de ação dele. E olha o ponto de aplicação. Ele gera momento em S1? Gera. Qual é o momento que ele vai gerar? Ora, é a intensidade dele vezes a distância daqui para cá. E que distância é essa? Eu não sei. Eu vou chamá-la de uma distância genérica. Eu vou chamar aqui de x1, tá? Uma distância genérica. Poderia ser aqui, poderia ser aqui, esse corte poderia ser aqui, mas eu escolhi aqui. E ele pode mudar, pode vir mais para cá ou mais para cá. Por isso, x1, uma variável. Tá bom? Então, eu vou levar o momento que esse vetor gera, que será, agora deixa eu pegar aqui a cor do momento, né? A cor do momento, ele vai, vocês concordam comigo que ele vai gerar um momento no sentido horário? Se eu amarro a cordinha para cá e para cá, se eu prolongasse isso, ele gera um momento no sentido horário. Então eu vou fazer assim, ó. E qual vai ser a intensidade dele? Vai ser 20 vezes x1. 20 é a sua intensidade, x1 é a distância da minha seção para o ponto que eu estou analisando, tá bom? Então beleza, já analisamos esse cara.
Já analisamos esse cara. Agora, quem que a gente vai levar? A gente vai levar esse 4,5 também, tá? Lembra que ele já é um momento aplicado. O que eu faço nessa situação? Olha que coisa linda. Pei, pronto. Agora é só levar. Eu só vou mudar uma coisinha. Você percebe que esse vetor ele está girando no sentido anti-horário? E que se eu continuasse, ele faria isso daqui? O que eu vou fazer? Este vetor é a mesma coisa que este vetor aqui, tá? Este vetor aqui, 4,5. Esse cara de cima é a mesma coisa que esse cara de baixo, tá bom? Eu só estou mudando a apresentação dele, mas é a mesma coisa. Então vou pegar aqui. Eu não preciso levar o momento que ele gera, porque ele já é um momento aplicado, tá bom? Beleza, agora eu já cuidei de todas as... Eu já cuidei de todas as forças que tinham do lado que eu escolhi entrar na minha sessão. Não tem mais forças desse lado para cá que eu precise analisar. Já analisei todas. Portanto, é hora de fazer as equações. Vamos para as funções, tá bom? Funções. Primeiro lugar, função do momento em S1. Função do momento em S1. Primeira coisa que nós temos que analisar. Eu tenho alguns momentos acontecendo aqui. Quem é positivo e quem é negativo? Aqui tomem muito cuidado. O momento ser positivo ou negativo aqui nas sessões não tem a ver com a equação do equilíbrio estático que a gente estava usando. Aqui eu definia a convenção. A gente viu, eu defini que o positivo é no sentido anti-horário, mas poderia ser o contrário se eu quisesse. Mas esse é um caso para as reações de apoio. Não tem a ver com o sinal do momento agora. Quem vai definir se isso daqui é positivo ou negativo? A referência dos sinais. Eu entrei pela esquerda, não foi? Então vou olhar. O que eu estou analisando? Momento. Olha o momento aqui. De que lado da sessão eu entrei? Entrei pela esquerda. Olha a esquerda aqui. Quando o momento vai ser positivo? Quando eu entro pela esquerda. Quando ele está no sentido horário. Se eu entrei pela esquerda, todo momento no sentido horário vai ser positivo. Como eu entrei pela esquerda, o sentido horário, aqui ó, sentido horário é esse daqui e não esse daqui, tá? Então esse cara é positivo e esse cara é negativo. Espero que tenha dado para entender isso. 20x1 menos 4,5, tá? Somei esse cara, que é positivo por causa da minha convenção, por causa do lado que eu escolhi entrar, foi pela esquerda. Subtraí desse cara. Agora, muito importante, qual é o intervalo? Lembra que eu disse que o x varia? X é uma variável. Ele varia de quanto até quanto? Se eu entrei aqui, ó, pela de esquerda, então eu começo daqui e vou indo até o final. Ah, mas não era para parar em S1? Sim, ele para em S1. A questão é que S1 pode mudar, lembra? X, a distância daqui para cá, é uma variável. Se eu quiser aqui, pode ser, ele tem esse tamanho.
Se eu quiser mais aqui em cima, ele vai ter esse tamanho aqui. Então, qual é o valor que x pode assumir? x1. Ele pode começar aqui, que é 0, e pode ir até o final, que vai ser 6 metros. Então, esse é o meu intervalo. O x1, ele varia de 0 até 6 metros. Esse é o meu intervalo. E acabamos a equação do momento fletor para S1. Vamos então para o cortante. Cortante no S1. Cortante no S1. Mesma coisa. Esse cara aqui, ele é positivo ou negativo? Lembrando que isso daqui não tem a ver com a soma, as condições de equilíbrio, né, horizontais e verticais. Aqui, o que determina o sinal desse cara é a referência dos sinais e o lugar que eu escolhi entrar. Eu entrei pela esquerda. Se eu entrei pela esquerda, o esforço cortante vai ser positivo quando ele estiver subindo em relação ao meu corte. Esse cara está subindo em relação ao meu corte? Sim. Então, ele é positivo. Olha que mamata. Olha que coisa de graça. De graça. O meu intervalo aqui vai ser o mesmo, tá? O meu intervalo aqui será o mesmo. Por quê? Porque lembra, tá tudo baseado em x1. E o x1 ele varia nessa barra, tá? Todos os esforços que eu estou trabalhando aqui, eles estão nessa barra. Então eles vão variar de acordo com o x1. A variação é a mesma. E se você perceber, esse cara aqui, ele é a derivada desse. Deriva o momento em relação a x1. Isso aqui não tem x1, então ele some, é 0. Esse daqui tem x1. Derivada de x1 em relação a x1 vai ser 1. 20 vezes 1, 20. Olha aí, ó. Que maravilha. Ah, e se eu tivesse entrado pela direita? Se você tivesse entrado pela direita, essa relação da derivada ainda varia, com a diferença que aqui você tinha que trocar o sinal. Então, se eu tivesse entrado pela direita, isso aqui tinha que ser menos 20. Tá bom? Agora vamos para o esforço normal em S1. Esforço normal em S1. Esse cara, positivo ou negativo? Eu entrei pela esquerda. O normal é o mais fácil de todos. Independente do lado que você escolher entrar na seção, o esforço normal vai ser positivo quando ele estiver fugindo da seção. Quando ele estiver alongando a seção. Imagina que esse cara está puxando para cá e esse daqui está puxando para cá. Essa seção ela vai aumentar, ela vai se alongar. Esse cara está fugindo ou está indo de encontro com a seção? Ele está fugindo, então ele é positivo. Se ele tivesse indo de encontro, ele seria negativo. Como ele está fugindo, é um esforço normal positivo, 14,6. Ou seja, um esforço normal de tração. Aqui, meus amigos, nós já definimos as primeiras 3 funções para S1. Falta quem? S2, S3, S4 e S5.